Oi, gente, meu nome é Wesley, eu sou enfermeiro, tenho 30 anos e estou aqui hoje para trazer algumas dicas de como passar em concurso público no ano de 2026, especificamente o seu primeiro concurso e não o concurso dos sonhos, porque esse feito nem eu alcancei ainda. Mas eu vou trazer brevemente a minha história com o concurso público, como que comecei a estudar para concurso e depois eu dou algumas dicas de como você vai escolher o cargo que você vai estudar, né, para passar em um concurso de prefeitura. É, a minha relação com o concurso público começou depois de algumas frustrações com a iniciativa privada. Eu moro numa cidade pequena no interior do Rio de Janeiro, em Pati do Alferes, e eu passei por algumas empresas e algumas delas não eram honestas com o trabalhador. Por exemplo, algumas empresas têm o costume de contratar o funcionário sem intenção de ficar com ele. Por exemplo, contrata, fica 3 meses, depois troca. E nisso, meu currículo foi ficando cada vez pior. E a cada entrevista de emprego que eu passava, eu era questionado. Pô, você ficou tão pouco tempo nessa empresa, por quê? E eu odiava isso. Então, assim, né? Questões também de fazer hora extra, não receber. Tudo que é, né, de negativo na iniciativa privada me motivou a estudar para concurso público. E nisso, uma vez trabalhando numa empresa, uma pessoa falou comigo assim: ah, saiu o concurso para a prefeitura, vou fazer. Só que eu, né, papei mosca, não fiz o concurso, aí saiu da Câmara de Vereadores. Só que o da Câmara, ele absorve muito menos funcionários. Mas eu fiz, estudei. O edital era para serviços gerais, estudei, peguei cada tópico do edital, porque edital de prefeitura, ele é pequeno, então dá para você esgotar o edital de forma rápida, com o edital já lançado. Então eu estudei cada tópico do edital, fui fazer a prova, fiquei em 8º lugar. Só que era uma vaga só e não chamou mais ninguém além dessa uma vaga. Aí eu fiz um comparativo, falei assim, poxa, se eu tivesse feito esse mesmo concurso, para esse mesmo cargo para a prefeitura, eu teria passado, porque a prefeitura, ela absorve muito mais profissionais do que a Câmara de Vereadores, né? Por exemplo, serviços gerais, na prefeitura que eu sou concursado, geralmente chamam 100, 200 por concurso. E nesse só chamou um, da Câmara, entende? Então, assim, foi uma escolha errada. Mas serviu para ver a minha capacidade. Eu sei que é um cargo que muita gente não dá tanta importância por ser serviços gerais, mas ele é bem concorrido, porque muitas pessoas só querem a estabilidade também, entende? Não é estranho pessoas de nível superior fazer concurso para serviços gerais, serviços de obras, serviços urbanos e tudo mais. E aí eu comecei a ver que eu deveria estudar para concurso, depois que eu tive essa experiência de ficar em 8º lugar nesse cargo. E aí eu já tinha começado a fazer faculdade com bolsa pelo ProUni. E aí eu comecei a fazer concurso público de prefeituras vizinhas, né? Aí fiz para uma cidade vizinha para agente de turismo, nível médio. Fiquei de novo em 8º lugar. Só que esse concurso, ele me chamou no final de 4 anos. 4 anos decorridos, ele me chamou no final dos 4 anos. Porque eram só 2 vagas. Eu fiquei em 8º e eram 2 vagas, então me chamou no final. Só que antes disso já era concursado, por quê? Porque ao longo desses 4 anos, desse primeiro concurso que eu fiz, da validade desse primeiro concurso que eu fiz de nível médio, eu fui chamado para um concurso de uma outra prefeitura também vizinha, que é Valença. Nesse eu fiquei em 6º. E aí eu acho que era 8 vagas, eu fiquei em 6º. Eu fiquei dentro das vagas, entende? Parece um problema com o número 8, né? Mas é isso mesmo, gente. Só que aí eu fiquei dentro das 8. Eu fiquei em 6º lugar, fui convocado, fui trabalhar lá. Na mesma fase desse concurso, eu também tinha feito para minha prefeitura aqui da minha cidade, que é o que eu estou até hoje, que foi para monitor escolar. Para monitor escolar, eu fiquei em 12º e eram 10 vagas. Aí eu fui chamado, porque 2 pessoas desistiram. Então me chamou, 12º lugar. Também já passei para um outro concurso da cidade vizinha também, para agente comunitário de endemias. Para agente comunitário de endemias, eu passei 2 vezes. Esse de Valença, que foi o meu terceiro concurso, eu passei, assumi, trabalhei lá por 9 meses.
E esse último, que foi de agente de endemias de Petrópolis, eu também passei, só que eu não assumi porque eu estava no último período da faculdade, no meu estágio obrigatório, então eu optei por não trocar de cargo, né? Porque eu estava trabalhando, porque eu estava estudando, na verdade, né? Em nível superior, eu estava investindo nisso. E hoje eu me encontro estudando para concurso de enfermeiro, nível superior. Estou nesse processo, tem pouco tempo de formado, e aí eu estou estudando para esse cargo. Mas qual é a dica para estudar para concurso de prefeitura? Você tem que avaliar qual é o cargo de maior demanda. Com esses cargos que eu te falei, serviços gerais tem maior demanda. Agente de turismo, não. Que foi o cargo que eu fiquei em 8º lugar na prefeitura de Vassouras. Tinha 2 vagas para agente de turismo, eu fiquei em 8º. Demorou 4 anos para me chamar, porque não é um cargo que tem tanta demanda. Então, quando você vai escolher um cargo para a prefeitura, você tem que dar uma analisada na prefeitura quais são os cargos de maior demanda, os cargos que eles chamam mais. Porque vamos combinar, a prefeitura não fica convocando funcionário público a Deus dará, à toa, entendeu? Não, eles vão convocando de acordo com a necessidade. E mesmo assim, porque é obrigado a chamar quando faz concurso. Então acaba que eles só chamam aquilo que tem demanda, aquilo que tem necessidade. Então assim, como que eu sei? Primeiro, converse com alguém que trabalha na prefeitura da sua cidade ou na prefeitura que você pretende ser concursado. Você também pode, de maneira mais discreta, olhar o portal da transparência. Você faz um levantamento lá no portal da transparência do número de profissionais de cada cargo. Quanto mais pessoas têm em determinado cargo, mais demanda tem aquela função naquela prefeitura. Então é uma boa dica, um bom indício de que você será convocado para aquele cargo se você fizer. E se você passar, obviamente. Então, assim, a escolha do cargo ela tem que ser estratégica pro primeiro emprego, entende? Que é o concurso escada. Outro ponto é analisar a função. Existem cargos que não servem para ser como concurso escada porque exigem muito do profissional. Se eu fosse dizer para você hoje, o meu cargo ele não serviria para ser escada. Ele está me dificultando muito em relação ao meu estudo para concurso de nível superior, porque eu trabalho eu sou monitor escolar hoje, eu trabalho com crianças e adolescentes, então assim, me exige muito. Assim, é um cargo que demanda muito da gente e acaba que a gente chega em casa com um cansaço físico e mental muito grande. Então assim, é uma pedra no sapato para eu conseguir galgar coisas maiores. Então eu não aconselho esse cargo, por exemplo, mas, por exemplo, o agente de endemias é um cargo super tranquilo. Eu só larguei o agente de endemias, né, esse cargo, porque era em outra cidade e eu queria priorizar a minha cidade por conta da minha faculdade. Então acabou que eu voltei para minha cidade para assumir o cargo de monitor por questões de estudos, né? Mas nenhum desses cargos eu teria intenção de aposentar, então por isso que eu troquei. Mas eu daria essa dica, não assumir cargo que te demanda, não escolher cargo que demanda muito do seu tempo. Mas se você passar e for convocado, é isso daí. O primeiro concurso é crucial você assumir. Depois você vai, né, filtrando melhor as opções. Outra dica importante é observar se houve processo seletivo recente para determinado cargo. Por exemplo, quando eu fiz para monitor escolar, eu sabia que tinha tido 2 anos atrás, um processo seletivo para inspetor escolar, que era o mesmo cargo, só que mudou o nome. Inspetor, monitor, é a mesma coisa, mas mudaram o nome. Então eu tinha observado que fizeram um processo seletivo. E aí a gente entende que o processo seletivo, ele é temporário, ele não pode exceder uma certa quantidade de tempo. Aí quando abre concurso para aquele cargo, esses profissionais, eles precisam ser substituídos. Então é um bom indício também de que vai convocar. Então, assim, observar, houve processo seletivo para determinado cargo? Quantas vagas foram? Você avalia isso para você mirar nesse cargo, porque é um cargo que tem chances não. Se, vamos supor, 20 vagas para determinado cargo, ele vai ter que chamar 20 concursados depois, entendeu? Vai ter que haver essa troca. Inclusive, esses dados de processo seletivo é um bom indício para você entrar com um processo administrativo cobrando convocação depois, caso aprovado, por questões de demanda, de cargo, vago e vacância e tudo mais. Uma outra dica importante é
Mirar em concurso de prefeitura hoje, em 2026, é uma boa porque os concursos de nível federal, os concursos de nível estadual, os grandes órgãos públicos, eles exigem mais tempo e dedicação de estudo. Então, assim, geralmente não é o primeiro concurso das pessoas, entende? Quem consegue alcançar esses cargos já estão estudando há bastante tempo, 2, 3 anos. Não é um concurso que dá para passar com o edital aberto. Geralmente exige bastante estudo, tempo, dedicação. E o concurso de prefeitura é justamente o contrário disso. Eu sou uma pessoa comum, eu terminei o ensino médio com dependência em matemática, não consegui formar, tive que fazer trabalho depois, prova, para conseguir pagar essa dependência de matemática. Não sou uma pessoa que sempre obteve êxito nos estudos, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, mas que se dedicou porque estava numa vida ferrada, entende? Aí eu comecei a me dedicar para passar em concurso, mas, por exemplo, concurso de prefeitura, você pega o edital, você esmiuçando ele, cada tópico, você dá uma estudada, fazer umas questões, ler o material teórico, já é o suficiente para você ter grandes chances de aprovação. Até porque pessoas de muito longe geralmente não vão fazer esses concursos porque às vezes o salário não compensa. Então, assim, né, uma pessoa de outro estado, ela não vai viajar para fazer um concurso de prefeitura com um salário intermediário, entende? Mas esse salário intermediário e esse concurso de prefeitura pode ser uma boa para você que mora perto, para você que está ali na mesma região e para você também que está na iniciativa privada. Com certeza o concurso sempre vale a pena. Então, assim, é uma boa. Ah, Wesley, quantas horas eu tenho que estudar por dia? A quantidade de horas que você tiver livre. Por exemplo, tenho 1 hora livre, ok? 2 horas. Eu aconselho não estudar menos do que 2 horas. 2 horas é o suficiente para você passar, pelo menos. Menos do que isso fica um pouco mais complicado, mas se não tiver outro jeito, é o que tem, 1 hora. Quando eu comecei a estudar, eu estava desempregado, então assim, isso me impulsionava, porque eu estava na merda, eu tinha que estudar, todo o tempo livre eu estava estudando, ficava lendo, relendo, quando não entendia, assistia uma videoaula no YouTube, lia o material de texto, apostila, concurso de prefeitura, a apostila é uma boa porque não são tão complexos assim, às vezes um material em texto, isso facilita muito a sua vida, você consegue discorrer e agilizar o processo, porque videoaula demanda muito tempo, é um estudo mais lento e menos ativo. A leitura também não é tão ativa assim, mas você pode usar um material físico, você grifar, você rabiscar aquele material, então acaba que se torna ativo quando você interage com o material. E assim, evitar não fazer questões. Muitas pessoas erram porque elas ficam estudando muita teoria e elas não exercitam o que elas estão estudando. Então assim, dá uma lida no material, entenda aquele assunto, não profundamente porque é bem difícil. Então assim, entenda superficialmente o assunto, saiba do que se trata e depois faça muitas questões. Muitas questões. Pega cada tópico, assina uma plataforma de questões, coloca lá o tópico daquele edital, o primeiro tópico, e faz uma bateria de questões. O outro tópico, uma bateria de questões da banca. Se não tiver questões da banca, faça questões de bancas semelhantes. Dá uma pesquisada. Qual banca se assemelha a essa banca específica? E aí você vai fazendo uma bateria de questões, porque as questões tendem a se repetir ou a ter o mesmo assunto, né? Porque se o assunto for o mesmo, só muda a forma de cobrar. Então, assim, né? Você fazendo questões de bancas distintas da sua, caso não tenha questões, te ajuda da mesma forma, porque é um estudo mais ativo. Então, acaba que você aprende aquilo. Quando você faz muitas questões, quando você chegar na prova, você já vai logo saber a resposta, entende? E é isso. Por fim, por enquanto são essas dicas que eu tenho. Eu sou uma pessoa comum, não tenho dicas grandiosas aqui, mas dicas de uma pessoa comum, de uma pessoa pobre, que faz concursos comuns, não concursos estratosféricos, porque eu ainda não cheguei lá. Estou fazendo concurso para minha área de enfermagem e a minha intenção é compartilhar dicas diárias aqui de concurso público. E espero que vocês gostem do conteúdo. Comentem aqui alguma sugestão de vídeo, dúvida, crítica também. E é isso. Muito obrigado. Segue aí meu canal, curte, comenta. Obrigado.